Essas não são canetas comuns, cada uma tem um odor, pode ser de peixe ou abacaxi, por exemplo. Elas foram usadas em testes feitos em uma pesquisa de mestrado do Programa de Nutrição e Saúde, da Faculdade de Nutrição da UFG. O objetivo dessa pesquisa foi verificar o quanto que as doenças neurodegenerativas afetariam a capacidade gustativa e olfativa dos indivíduos. Porque a gente tinha pesquisas desse nível com indivíduos de outros países, mas não do Brasil, não do Centro-Oeste, e a gente também associou com determinadas situações, como exposição a agrotóxico, idade, nível da doença, né, estágio da doença e outros fatores socioeconômicos e demográficos. O teste de capacidade olfatória a gente fez com 46 canetas que a gente importou da Alemanha, né? E essas canetas elas tinham cheiros dentro dela, né? E aí tinha os protocolos do teste. A gente tinha teste para identificar determinados odores, teste para poder ver a diferença de odores entre três canetas, né? Tinha 2 canetas com um cheiro igual, né? O odor igual, e uma caneta com odor diferente. E por fim, um teste que tinha concentrações diferentes de odores, e aí o indivíduo tinha que identificar qual que é o odor que ele sentia e reconhecia, né? E aí eram dadas pontuações para cada acerto desses testes realizados. Então é dada uma pontuação e a gente tem um score. Abaixo de determinado score ele tem anosmia, significa que ele não identifica odor nenhum. E depois de uma outra escala, você tem a classificação que o indivíduo ele tem uma diminuição dessa acuidade e finalmente uma acuidade normal, né? O que a gente encontrou é que a maioria tem anosmia e muitos têm hiposmia. Também foi analisada a capacidade gustatória de sentir os sabores. No total, foram estudadas 80 pessoas. O teste gustatório foi feito com gostos básicos, né, que em laboratório a gente testava de acordo com concentrações variadas também. Então, quanto maior a concentração, menor a capacidade, quanto maior a concentração de uma solução que a gente fazia, que era a água com o produto, menor a capacidade do indivíduo de identificar esse gosto, né? Aí a gente usou uma solução doce, uma solução salgada, uma solução ácida, uma solução amarga. E uma solução com um gosto que a gente chama de umami, né? Que é o que tem assim no caldo de carne e tudo mais, que é a base de glutamato monossódico. Então a gente testou esses 5 gostos básicos. Nós chegamos à conclusão que existe sim relação entre idade, estágio da doença e sexo, de acordo com a capacidade olfativa e gustativa. Tivemos problemas principalmente em relação ao gosto ácido e ao gosto salgado, e em relação à capacidade olfativa, muito diminuído. Com a pesquisa, foi possível perceber que em casos de Parkinson, por exemplo, os prejuízos no olfato podem surgir até 7 anos antes de os sintomas motores, como o tremor, se manifestarem. Ela trouxe resultados muito importantes, né? Como, por exemplo, essa questão do diagnóstico precoce, né? De uma doença neurodegenerativa pela dificuldade do olfato. Muito interessante, a gente comprovou isso com os nossos, com os brasileiros. A gente está com uma população envelhecendo, né? E uma coisa que acontece com o envelhecimento é a diminuição do olfato, né? E que isso afeta demais a qualidade de vida, os hábitos alimentares dos indivíduos. Eles acabam até acrescentando mais açúcar, mais sal, porque perde essa capacidade, tanto gustatória quanto olfatória, né? Então eu acho que a gente não pode esquecer desse lado e os pesquisadores trabalharem bastante com isso, né? No caso, a minha formação ideológica é da gente sempre tentar isso com os alimentos naturais.